Bom, começando então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre eficiência de algoritmos, tá? Então esse vai ser um assunto muito recorrente no curso inteiro de Ciência e Engenharia da Computação, porque no fim das contas, bom, programar, muita gente consegue programar, você pode fazer um curso técnico, você pode aprender na internet, pode ser autodidata, etc. Tá? Mas o que acaba acontecendo é que você tem muito software porcaria por aí, certo? Então, o curso Ciência de Engenharia de Computação, eles vão tentar ensinar vocês a ser excelentes programadores, né? Diria que em dois aspectos, ou talvez três. Num aspecto é saber projetar sistemas grandes e complexos e tal, isso é o que o pessoal de engenharia de software vai se preocupar, né? Então, MC302, MC322, acho que agora vocês devem fazer tudo 322, provavelmente. Você vai aprender lá como usar a orientação a objetos para organizar sistemas e tal, e poder fazer sistemas maiores, mais complexos e tal. E depois você tem curso de engenharia de software, banco de dados, vários outros cursos de disciplina de projeto, etc., para vocês aprenderem a fazer sistemas que são maiores, mais complicados, certo? Outra vertente do curso é a parte de algoritmos, que é a parte que 202 está interessado, a parte que eu particularmente estou interessado, e que o departamento inteiro de teoria da computação está preocupado, que não é a questão do sistema, que é grande, complexo, a questão é de quão rápido eu consigo fazer alguma coisa executar, certo? Porque o seu sistema pode ser naturalmente lento, porque eu te dou muitos dados para ele, e você não implementou bons algoritmos para resolver esses problemas, e aí seu sistema é lento. Não é uma questão da arquitetura do sistema, de orientação a objetos, ou dele ser complexo, tem um pedaço lá que você precisa processar os dados de alguma forma, e você faz isso de uma maneira muito lenta, né? Diria que tem ainda um terceiro ramo aí, que é mais aplicações, né? Resolver determinados problemas de computação e etc. Tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar da famosa cadeia de teoria, né? Vocês começam lá em 358, vendo matemática discreta, o básico que vocês precisam para provar que o algoritmo funciona, para provar quanto tempo o algoritmo roda, etc. Aí depois vocês vão ver 458, 558, que vai ficar falando sobre algoritmos. Qual é o melhor algoritmo para resolver esse problema? Por que esse algoritmo de fato resolve o problema? E etc. Tá? E até 658, que agora é optativa. Imagino que provavelmente para todo mundo aqui 658 já deve ser optativa. Antigamente ela era obrigatória, que vai continuar falando de algoritmos. Tá? Então a gente tem um monte de disciplinas aí para falar de algoritmos e ainda tem outras disciplinas optativas e etc. Né? Então aqui em 202 a gente vai ver um pouco sobre essa questão de eficiência de algoritmos. Isso vai ser atacado muito formalmente lá em 458, porque agora vocês ainda não têm o ferramental matemático para isso. Tá? Então se você olhar a ementa de 202, você vai ver que lá fala noções de eficiência de algoritmo. Então eu vou falar o curso inteiro sobre quanto tempo um algoritmo leva para resolver alguma coisa, para calcular alguma coisa, mas eu não vou ficar provando formalmente como a gente faz em 458, tá? Vão ser exemplos mais simples e tal, do que você vê em 458 e tal. Mas ainda assim eu vou explicar qual que é a ideia de analisar o algoritmo. Tá? Então essa é a ideia de hoje, introduzir esses conceitos, ok? Os conceitos são um pouco abstratos, talvez. Então a gente talvez tenha que ir com uma certa calma em alguns momentos. Vocês têm que me parar se estiverem com dúvida, tá? Então, digamos que eu te dou uma função, tá? Essa daqui. Essa função é a função da busca sequencial, né? Ou busca linear, como você preferir. Tá? Eu te dou um vetor V, um inteiro N que representa o tamanho do vetor V, e eu te dou um X, que é o cara que eu estou buscando no vetor, tá? E aí essa função aqui vai buscar x no vetor, vai me devolver a posição do x no vetor, se o x estiver no vetor, e vai me devolver -1 se o x não estiver no vetor. Ok? Então o que eu faço? Eu tenho a variável i,
para cada i igual a zero, i menor que n, né? Então i até n menos 1, de 1 em 1, eu olho se vi é igual a x. Se for igual a x, achei ele no vetor, devolvo o i. Se eu passei por todos os elementos do vetor e nunca achei o x, eu devolvo menos 1. Ok? Então, vocês devem ter visto isso em Python. Aqui está o código em C. Não lembro se eu mostrei isso em aula e tal. Mas estou olhando cada um dos elementos do vetor, vendo se o x é aquele elemento ou não. Ok? Agora, se eu fizer essa pergunta, que é a seguinte: quantos segundos demora para rodar essa função? Porque se você roda o seu programa, leva algum tempo para fazer esse cômputo, certo? Isso não é instantâneo. Você não dá enter no seu programa, o programa simplesmente acaba. Mesmo que seja muito rápido, algum tempo se passa para o computador processar a informação e te dar a resposta. Né? Então eu posso te perguntar o seguinte: quanto tempo demora para você rodar essa função? Quantos, digamos, segundos, milissegundos, nanosegundos? Escolhe a unidade de segundos que você quer, a unidade de tempo que você quer, certo? Horas, tanto faz. Quanto tempo demora para rodar essa função? Essa é uma pergunta para vocês, não para mim. Demora o quê? 1 segundo? Demora 0,1 segundo? Sei lá, 10 a menos 12 segundos? Isso, depende. Certo? Não consigo te dizer. Essa pergunta é um trick question, né? É uma pegadinha. Quantos segundos? Depende. Qualquer número que você me falar, eu vou falar que você está errado. Tá? Então, depende de algumas coisas. Depende, por exemplo, de qual computador onde foi rodado. Se eu rodar num computador mais rápido ou rodar num computador mais lento, vai terminar antes ou vai terminar depois. Certo? Pega o seu computador, sei lá, o seu notebook, que deve ser, digamos, um Pentium i5, sei lá com quanto de clock, digamos, 2 GHz de clock, bom, núcleo não importa aqui, e 4 GB de RAM, e pega o meu primeiro computador, que foi um 486 com 100 MHz de clock. Né? Esse computador seu é 2.000 vezes mais rápido do que... Não, 20 vezes mais rápido do que o meu. Isso, 20 vezes mais rápido do que o clock do meu primeiro computador. Certo? Com certeza ele vai rodar pelo menos umas 20 vezes mais rápido. Provavelmente até mais, porque tem evolução no hardware, etc. Depende de x. Onde está o x no vetor? Certo? Se o x for o primeiro cara do seu vetor, o que essa função faz? Ela entra aqui, faz i igual a 0 e testa se é menor que n, vê que v0 é igual a x, já retorna. Certo? Posso ter um vetor pequeno, um vetor grande, tanto faz. É bem rápido, tá na primeira posição, eu olho para lá e a função termina, achou o x. Tá? No pior caso, essa linha, então a linha 4 aqui, né, ela é executada uma vez e eu acho o elemento. No pior dos casos, ele é executado n vezes. Qual que é o pior caso aqui? Quando ele é a última posição ou quando ele não está no vetor. Né? Tanto faz. Eu vou analisar, vou fazer a comparação n vezes aqui para decidir que ele não está no vetor ou que ele está na última posição. Então eu tive que olhar, eu tive que fazer um for, teve que percorrer muito mais iterações nesse outro caso do que se ele tivesse, certo? Quando ele está na última posição, quando ele está na primeira posição, o tempo da função varia. Compreende isso? Né? Esse for vira uma sequência de instruções lá em linguagem de máquina que fica ciclando. Eu gasto tempo para passar por esse ciclo. Se ele é o último cara, eu passo nesse ciclo n vezes. Se ele é o primeiro cara, eu passo nesse ciclo uma vez e acaba. Tá? E, como ele disse, também depende do valor de n, o tamanho do vetor. Né? Se o meu vetor tiver 10 posições, eu vou executar esse bloco de código no máximo 10 vezes.
Se ele tiver 10.000 posições, eu vou executar esse bloco de código 10.000 vezes. Se tiver 1 trilhão de posições, eu posso executar esse bloco de código 1 trilhão de vezes. Tudo bem? Então depende de várias coisas. Depende do computador onde eu estou rodando, depende onde o x está no vetor e depende do n. Tá? Então eu nunca vou responder para vocês quantos segundos demora para rodar. Essa não é a pergunta que eu quero fazer. Tá? Então eu vou analisar os algoritmos aqui de uma maneira mais abstrata e mais teórica. Tá? Uma forma de eu analisar, e eu vou falar um pouco sobre isso no curso, é rodar o algoritmo e ver quanto tempo demora. Certo? Eu implemento na minha máquina o programa, eu rodo para n igual a 10.000, digamos, meço o tempo com o relógio e te digo demora 2,3 segundos. Tudo bem? Posso fazer um teste empírico. Mas aqui eu quero abordar isso do ponto de vista teórico, matemático mesmo. Tá? Então eu quero analisar o algoritmo, primeiro, independente do computador que ele for rodado. Porque é lógico que se eu rodar o algoritmo num computador mais rápido, ele roda mais rápido. E num mais lento, ele roda mais lento. Tá? E eu quero analisar em função do valor n. Porque, claramente, se eu te dou mais dados, o algoritmo demora mais para processar esses dados. Se eu te dou menos dados, ele demora menos para processar esses dados. Certo? O tempo dele cresce com a quantidade de dados que eu estou te dando. Então, eu quero saber o quanto cresce. Cresce rápido, cresce devagar. Tá? E eu falei lá, no melhor caso, o x está na primeira posição. No pior caso, o x está na última posição. Tá? Então, em geral, eu vou analisar qual que é o pior caso do algoritmo. Tá? Eu vou ser conservador. Eu vou analisar e pensar assim, bom, não sei o que vai acontecer na prática, tá? Não sei a realidade, mas no pior caso vai demorar tanto. Tá? Então eu tenho uma garantia teórica para o meu algoritmo, tá? Talvez ele seja melhor do que isso na prática, ok? Mas ele não é pior do que isso. Às vezes a gente faz análise de melhor caso, e pode ser interessante olhar para o melhor caso no algoritmo, mas é mais raro e muitas vezes é simples. Por exemplo ali, ele acha na primeira posição e já acaba. Tá? Então a gente não faz tanta análise de melhor caso. A gente também faz análise de caso médio. Que assim, bom, tem o melhor caso, tem o pior caso, mas tem as coisas no meio. Certo? Então pensa lá, o x ele pode estar na posição 0, ou na posição 1, ou na posição 2, até na posição n-1. Ou não está no vetor. Tá? Então, na média, ele não está sempre na primeira posição e nem sempre está na última posição. Na média, ele está em algum lugar. Aqui eu tiro a média de quanto tempo meu algoritmo demora para rodar. Tá? Então, isso daqui é uma análise que a gente faz probabilística. A gente assume alguma distribuição de probabilidade na entrada do algoritmo. Tá? Então, eu tenho que fazer algumas suposições sobre os dados da entrada. Por exemplo, o meu vetor são números de 1 até n, certo? E é uma permutação aleatória desses números, alguma coisa assim, tá? Talvez eu mencione qual que é o caso médio de algum algoritmo durante o curso. Eu, com certeza, não vou provar que o caso médio de alguma coisa é um certo valor, tá? Porque entra um pouco mais de probabilidade, umas contas um pouco mais complicadas. Isso vocês vão ver em 458, ok? Tá. Então vamos voltar lá para a nossa função sequencial. E agora, então, levando tudo isso em consideração, eu quero ser independente do computador, que eu quero ser em função da quantidade de dados que a função recebe, tá? E que eu quero analisar o pior caso, vamos olhar para aquela função e tentar entender, tentar analisar ela de alguma forma. Tá? Então imagina que você tem ela lá rodando e ela está rodando num computador hipotético. Certo? Escolhe o seu computador, sei lá, está rodando no seu notebook. Tá? A questão é que cada notebook aqui é potencialmente diferente. Mas tudo bem.
Tá? Então vamos pensar o que acontece nesse código e quanto tempo gasta para fazer cada coisa nesse código. Tá? O problema é que eu não sei, eu não vou conseguir falar demora 0,0001 segundo para fazer tal coisa. Então eu vou abstrair um pouco. Tá? Então, declarar essa variável i na linha 2 demora algum tempo. Isso precisa ser feito, eu preciso reservar a memória lá para criar essa variável. Tá? Então isso demora algum tempo, acontece só uma vez, né? Essa variável é criada. Então demora, digamos, C2 segundos. 2 porque é a linha 2. Tá? Declarei a variável. A linha 3, se você olhar para ela, ela é um for, ela tem uma atribuição de variável, então vou colocar 0 no i. Ela tem que acessar variáveis, então ela acessa o valor de i, ela acessa o valor de n, aqui ela também acessa o valor de i, certo? Ela tem que fazer comparação, ver se i é menor que n, e ela tem que fazer também essa atribuição de i ser igual a i mais 1. Tá? Tem que fazer uma soma também, não está aqui, mas também tem que fazer uma soma. Tudo bem? Então, digamos que fazer tudo isso, ela demora um tempo C3 segundos. Tá? Só que essa linha ela não é executada necessariamente só uma vez. Ela pode ser executada só uma vez, certo? Por exemplo, pode ser que i igual a 0, i menor que n e n é 0. Certo? Aí essa linha já acaba e já vai para o return menos 1. Ok? Mas no pior caso, essa linha é executada n mais uma vezes. Tá? Ela é executada a primeira vez, onde eu seto i igual a 0, e aí eu vou aumentando 1 no i, comparando com n, certo? Até a hora que o i chega em n e o for acaba. Tá? Então dá n mais uma vez, porque eu fui de i igual a 0 até i igual a n e o for acabou. Tá? Então no pior caso, eu vou executar n mais uma vez. Tá? A linha 4, esse if, eu tenho que fazer acesso à variável x, acesso à variável y, né? Depois que eu tenho a variável y, eu tenho que acessar a posição v, tá? E eu tenho que fazer comparação e eu tenho que fazer if. Então tem que fazer várias coisinhas. Isso demora algum tempo para fazer a combinação de todas essas coisas, tá? O tempo C4. No pior caso, essa linha aqui é executada n vezes, certo? Eu comparo com cada um dos n elementos do vetor. Tá? A linha 5, ela vai ser demora algum tempo, devolver o valor de i, demora algum tempo, preciso acessar a variável i e devolver, tá? Então demora um tempo C5, e ela é executada só uma vez, certo? Porque quando eu chegar no return, eu não executo o return várias vezes aqui, tá? E a linha 6, eu executo ela uma única vez e ela demora um tempo C6. Tudo bem? Então pensei assim, quanto tempo demoraria para fazer cada uma dessas linhas da minha função? Tá? Então, o tempo de execução desse algoritmo no pior caso, né? Estou olhando para o pior caso, mas em geral, melhor caso, pior caso, caso médio, o que você quiser, mas ele é menor ou igual, tá, do que eu somar o tempo de cada uma dessas linhas, considerando quantas vezes cada linha é executada. Tá? Então, eu gasto tempo C2 uma vez, gasto tempo C3 no máximo n mais uma vezes, gasto tempo C4 n vezes, gasto tempo C5 uma vez e gasto tempo C6 uma vez. Note que eu estou dando um limite superior. Por exemplo, C5 e C6 são mutuamente excludentes. Eu não posso executar C5 e C6, porque eu só vou fazer um dos returns. Tá? Mas tudo bem, eu tô falando que é menor ou igual. Na verdade é menor. Tudo bem? A mesma coisa, se eu executei C5, essa linha C3 não pode ter sido executado n mais uma vezes. Não tem problema, eu tô dando um limite superior, eu tô chutando para cima. Ficou claro? Agora, C2, C3, C4, C5, C6 depende de qual computador que você está rodando, como que o compilador transformou esses comandos em código, tá? E por aí vai. Tudo bem?
Mas o tempo de execução, então, é menor ou igual a isso daqui. Tá? Cada CI não depende de N. Tá? Então, olha só. Tudo que eu falei aqui para vocês, declaração de variável, atribuição, acesso, comparação, if, return, tudo isso daqui não depende do N que você me deu. Eu contei executar aquelas instruções uma vez. Pode ser que eu repita ela várias vezes por causa do N. Certo? Mas esses valores, C2, C3, C4, C5, C6, não dependem do tamanho do vetor que você me deu. Tá? Depende de como o compilador transformou isso em instruções e quão rápido é o seu processador. Tá? Então, o CI depende do computador, do compilador, não do tamanho do vetor que você me deu. Tá? Então, a gente diz que cada linha dessa leva um tempo constante. É uma constante, eu não sei qual é a constante, mas é uma constante que depende daquele computador. Tá? Então, só para fazer umas contas, eu vou definir A como C2 mais C3 mais C5 mais C6, B como C3 mais C4 e o D como A mais B. Já vou mostrar onde eu quero chegar com isso. Tá? E eu vou supor que o meu vetor tem pelo menos um elemento. Certo? Se o meu vetor tiver 0 elementos, é realmente muito rápido, né? Ele chega, testa e acabou. É num piscar de olhos que acaba essa função. Tá? Então, o tempo de execução do meu algoritmo é menor ou igual àquilo que eu já tinha calculado, que eu reescrevi assim, né? Eu só quebrei esse C3 vezes N mais 1 num C3 e depois um C3 vezes N, e eu coloquei o N em evidência. Tá? Então, só reescrevi isso. Agora, se você olhar aqui, C2 mais C3 mais C5 mais C6 é o que eu chamei de A. E C3 mais C4 é o que eu chamei de B. Tá? Então, isso daqui é A mais B vezes N, onde A é uma constante, B é uma constante. Eu não sei qual que é a constante A, qual que é a constante B. Mas A é uma constante, B é uma constante. O que eu quero dizer com constante? Não depende de N. Ok? Não tem nada a ver com N. É um valor que não depende do N. Depende do compilador e do computador. Tá? Do processador. E eu falei que A mais B eu defini como N. Como D. Certo? Então, como o N é maior ou igual a 1, eu posso trocar A vezes 1 por A vezes N. Tudo bem? Então agora fica com menor ou igual. Que esse cara é menor ou igual do que A vezes N mais B vezes N. Então agora eu tenho coloco o N em evidência, eu tenho o A e o B vezes N, me dá o D vezes N. Ok? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse algoritmo ele demora no máximo um tempo D vezes N, onde D é uma constante, que eu não conheço. Tudo bem? Mas que depende do computador, do compilador. Não depende do N. Tá? Se você rodar no seu computador e eu rodar no meu, os nossos Ds vão ser diferentes. Tá? Tudo bem. Porque a gente tem computadores com velocidades diferentes. Tá? Isso daqui me diz o seguinte, que o crescimento de tempo é linear em N. Quando o N cresce, o tempo que esse algoritmo demora cresce linearmente. Por exemplo, se eu dobro o N, o tempo dobra. Se eu quadriplico o N, o tempo quadriplica. Tudo bem? Conforme o N cresce, o tempo do algoritmo cresce na mesma velocidade. Tá? Independente do D. Então pode ser que D é 10, certo? E aí, digamos, 10 segundos. Vezes N. Bem ruim meu computador. Se eu tiver um vetor com tamanho 1, ele demora 10 segundos para rodar. Tá? Ou digamos 10 microsegundos. Tá? Se eu rodo por um vetor de tamanho 10, demora 100 segundos. E se eu rodo com um vetor de tamanho 20, demora 200 segundos. O tempo dobra. Dobra o N, o tempo dobra. Tá bem? Praticamente dobra, né? Porque eu tenho um menor igual aqui. Eu estava falando que é
também antes menor ou igual, tá? Então, eu estou estimando para cima. Então, pode ser que dê, sei lá, 198 aqui, não dê 200. Tudo bem? Na prática mesmo. Mas a gente não vai se preocupar muito com isso. Tá? Então, a gente vai usar uma coisa que chama de notação assintótica, vocês vão cansar de ver isso no curso. Tá? Então, a gente viu que tem uma constante D, eu não sei qual que é essa constante D, mas ela existe, tá? Tal que para n maior ou igual a 1, então quando eu fui fazer a conta, eu usei o fato que n era maior ou igual a 1, ok? O tempo de execução do meu algoritmo é menor ou igual do que D vezes n, tá? Como o D não interessa tanto, depende só do computador, eu estou, na verdade, preocupado em estimar o crescimento. O D, para mim, não serve de nada. Tá? Então, a gente diz que esse algoritmo é da ordem de n. Tá? A constante D não me importa. O que me importa é a função n. Tá? Então, a gente diz que é a ordem de n. Tá? Por quê? Porque o tempo desse algoritmo cresce da mesma forma que a função f de n é igual a n. A função linear. Tudo bem? A função linear, se eu dobro o n, o f de n também dobra. D de n, se eu dobro o n, D de n também dobra. Ok? Então elas crescem na mesma velocidade. Tá? Então a gente diz que essa expressão toda aqui, ela é O de n, da ordem de n. Tá? Eu vou dar uma definição formal do que significa essa notação O daqui a pouquinho. Eu quero primeiro massagear um pouco as ideias na cabeça de vocês. Tá? Dúvidas? Ficou claro o que eu estou fazendo? Estou contando o tempo de cada linha, o que está acontecendo. E aí eu estou superestimando ali. Eu quis transformar num menor ou igual a D vezes N, vocês não sabem muito bem por quê, mas daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Tá? Mas pelo menos eu sei o seguinte. Bom, intuitivamente faz sentido isso. Eu tenho um vetor, certo? O cara está na última posição. Eu rodo a busca linear, demora 10 segundos. Agora tem um outro vetor com o dobro do tamanho. O cara, de novo, está na última posição. Eu rodo, quanto tempo demora? O dobro de tempo, 20 segundos. Certo? Acho que intuitivamente faz sentido, né? Busca binária. Tá? Então, eu quero fazer busca binária. A gente fez um exercício de aula sobre isso. Eu dei o código da busca binária já, né? Então, só relembrando, tem um vetor dados, o intervalo que eu estou procurando, L e R, a esquerda e a direita, né? Inclusive a esquerda, inclusive a direita. Estou procurando para o cara X, eu calculo o meio, L mais R dividido por 2. Se o L for maior que R, meu intervalo está vazio, o vetor é vazio, não tem ninguém lá. Devolvo menos 1. Se o cara do meio for o X, eu devolvo o M. Tá? E se não, eu vou ou para a esquerda ou para a direita. Tudo bem? Então, eu vou resolver o problema recursivamente para um vetor com metade do tamanho original. Certo? Se eu comecei com um vetor tamanho 16, eu vou para um vetor tamanho 8, depois 4, 2, 1, certo? E quando que eu paro no pior caso, é quando eu nunca acho ele no meio. Certo? Se eu achar ele no meio, eu paro, mas eu parei antes. Certo? Ainda, se eu acho ele no meio, ainda tinha vetor, ainda podia dividir por 2 de novo. Ok? Então, no pior caso, eu paro no primeiro número t, número natural t, tal que n dividido por 2t dá menor que 1. Então, não tem um objeto lá. Não tem um item lá. Ok? Então, fui dividido por 2. Enquanto n dividido por 2 elevado a t for maior ou igual a 1, ainda tem algum elemento no meio para eu olhar. A hora que n dividido por 2 elevado a t for menor que 1, não tem mais ninguém para olhar e eu caio na base ali da linha 3 e 4. Tudo bem? Vocês acreditam nisso? N é o tamanho do meu vetor original, né?
Ou seja, esse t ele é menor ou igual do que 1 mais log de n. Basta você inverter essa expressão aqui para t. Tá? Agora, quanto tempo eu gasto para fazer uma execução dessa função? Tá? Bom, vamos olhar. Na linha 2, eu declaro uma variável, eu acesso sim. Eu aceito o t menor ou igual que o log de n. Eu ainda não entendi o porquê do 1. Bom, se você aceita t menor ou igual do que log de n, você aceita que t também é menor ou igual do que 1 mais log de n. Então, Tá. Eu não tenho por que deixar o 1. Tá, deixa eu pensar como eu fiz essa conta. Então, n dividido por 2 elevado a t é menor que 1. Isso. Então, n é menor do que 2 elevado a t. Então, log de n é menor do que log de 2 elevado a t. Então, na verdade, t é maior do que... Não, tá. Fiz alguma coisa errada? Não, Teve tá. Cobra. T é maior do que log de n. Mas ele não é maior do que 1 mais log de n. Tá? Porque é o seguinte... Ó, existem um monte de t's onde n dividido por 2 elevado a t é menor do que 1. Mas eu não quero qualquer um deles. Eu quero o primeiro t que isso acontece. Então... Ok? Então você estava usando o lado errado da minha desigualdade. Eu vou assumir que tem um t mais i. Menos 1. Quando eu faço n dividido por 2 elevado a t menos 1, ainda tem algum elemento. Quando eu divido de novo, aí já não tem nenhum elemento. Então agora faz aquela conta com essa expressão. Certo? 2t menos 1 é menor ou igual do que n. Aplica log dos dois lados. Certo? Então isso tudo aqui dá t menos 1. Entendi. Agora tá. Entendi. Ok? Mas aí esse t é o Foi número de preguiça minha vezes fazer. antes de chegar ao caso que não tem mais ninguém. E o t é a primeira vez que não tem mais ninguém. O t menos 1 ainda não tinha chegado e não tem mais ninguém. Ah, tá. Então é o momento logo antes de chegar. E é a primeira vez que n dividido por 2 elevado a t é menor do que 1. Entendi. Porque tem um monte, né? Se n dividido por 2 elevado a t é menor que 1, para 2 elevado a t mais 1, t mais 2, t mais 3, t mais qualquer coisa, também é verdade. Entendi. Então você precisa exatamente desse momento de transição. Ah, Tudo bem? Então vale isso agora que eu não tive preguiça de provar, né? Agora, quanto tempo que eu demoro? Então, isso daqui é quantas vezes eu vou dividir no vetor na metade. Tá? Agora, quanto tempo eu demoro numa chamada dessa? Ok? Eu declaro a variável n, eu calculo L mais R dividido por 2 e atribuo em n. Isso daqui não depende do tamanho do vetor dados. Certo? Você pegar um int, somar com outro int, dividir por 2 e guardar numa variável int. Certo? Ints tem 32 bits. Claro, isso demora algum tempo, mas esse tempo não depende de quantas informações tem no vetor dado. Tá? Ver se L é maior que R é comparar dois ints. Retornar menos 1 é só retornar e retornar uma constante. Pegar isso daqui eu vou falar daqui a pouco, mas acessar uma posição de um valor, de um vetor, não importa quão grande seja o vetor, acessar uma posição do vetor demora tempo constante. Não importa que o vetor é gigantesco, acessar qualquer posição dele é rápido. Tá? Eu consigo ir direto na posição dele. Tudo bem? Na verdade é porque eu tenho um ponteiro, eu faço uma conta e acesso aquela posição direto. Tá? Eu sei que eu tenho que pular n posições e ir lá naquele lugar. Tá? Comparar com x,
constante. Devolver M é constante. Ver se dados M é menor que X é constante. Fazer a chamada recursiva em si leva um tempo constante. A chamada recursiva vai gastar tempo, mas só chamar a função leva um tempo constante, certo? Aí depois, quando eu estiver lá na outra função, a função vai demorar algum tempo. Tudo bem? Então, quando eu olho toda essa função aqui, toda essa função, uma execução dela, ignorando a chamada recursiva, demora algum tempo constante que depende do seu computador. Que não depende do tamanho do vetor dados. Tudo bem? Então, cada chamada da função demora algum tempo constante C. Tá? Por quê? São operações aritméticas, comparações, return, if. Tá? Então, para um vetor de pelo menos 2 elementos, essa função demora no máximo, o tempo de execução no máximo dela é C vezes T. Demorou um tempo C cada chamada recursiva da função, tá? E tiveram T dessas chamadas recursivas. Ok? Bom, a gente viu que o T é menor ou igual do que 1 mais log N. Tá? Então, trocando o T com essa expressão, eu tenho que CT é menor ou igual do que C mais C vezes log N. Tá? Agora, como N é maior ou igual a 2, eu sei que log de N... Vou escrever assim. Log de N é maior ou igual a 1, porque o N é maior ou igual a 2. Tudo bem? Log de 2 é 1 e depois só cresce. Tá? Então, esse C, eu posso trocar C vezes 1, né? Tem um 1 escondido aqui, eu posso trocar por C vezes log de N. Tudo bem? Então, estou escrevendo o seguinte. Desculpa, deixa eu falar isso. Log de N é a mesma coisa que log na base 2 de N. Se acostumem com isso. Os matemáticos gostam muito do LN, que é a base natural, certo? A gente usa muito a base binária, né, a base 2, para fazer conta na computação, porque para a gente bit aparece toda hora. Tá? Então se acostumem com LG, é log na base 2. Tá? Então, só para mostrar aquela conta ali. Então, C mais C vezes log N, isso daqui é menor ou igual do que C vezes log N mais C vezes log N. Tá? Porque log N é maior ou igual do que 1. Estou assumindo que N é maior ou igual a 2. Sim. Tipo, eu entendo a matemática, mas eu, sei lá, parece só que está cada vez mais se afastando do tempo real. Não torna a medida imprecisa? Não porque importa. Tá? Não porque importa. Essa que é a resposta. Porque, tipo, realmente você fica só acrescentando coisa e cada vez... Isso. Eu tô cada vez mais acochambrando, mas computação teórica é arte cochambrada. Tá? Então, eu preciso te dizer alguma coisa no final. Certo. Então, eu vou relaxando e vou deixando a expressão mais bonita para conseguir chegar a alguma coisa útil lá no final. Porque esse C mais C log de N não é algo útil. Isso, é. Tá, entendi. Tá? Depois eu vou justificar teoricamente isso. Tá? Tudo bem? Então isso aqui é menor que 2 vezes C vezes log de N, tá? Que é da ordem, não expliquei ainda o que é ordem, mas é da mesma ordem de crescimento que o log de N, ok? Quando o log de N cresce, esse cara cresce na mesma velocidade. Tudo bem? Ou de uma forma parecida. Tá? Mas note, né? Eu tenho alguma coisa tipo, é uma constante, 2C é uma constante, certo? C é uma constante, 2 vezes é uma constante. É uma constante. Vezes log de N. Então eu vou falar, se é uma constante vezes log de N, isso daqui é ordem de log de N. É uma função que parece com log de N. Tem cara de log de N. Tá? Cresce como log de N. Tá? Então, para que eu estou fazendo isso? Eu tenho 2 objetivos aqui. Tá? Primeiro, eu quero entender o tempo de execução de um algoritmo
Tá? Então eu quero falar esse tipo de coisa. A busca linear é O de N. Quando dobra a quantidade de dados, o tempo também dobra. Né? Ou busca binária é O de log de N. Tá? Eu quero poder categorizar o algoritmo. Virar e falar, esse algoritmo tem esse tempo de execução. Só que esse tempo teórico, não ele leva 10 segundos, 15 segundos, você rodar várias vezes, tirar média, porque o computador tem erros de medida, certo? Eu estou falando teoricamente, ele roda em tempo O de N. Tá? Então, em geral, eu vou dizer que o algoritmo ele é O de alguma função de N. Pode ser O de N ao quadrado, O de log de N, O de 2 elevado a N. Ok? Então, ele é O de alguma função de N. Tá? E outra coisa que é muito útil é para eu comparar dois algoritmos diferentes que fazem a mesma coisa. Tá? Busca linear, busca sequencial e busca binária fazem a mesma coisa se o vetor estiver ordenado. Se o vetor não estiver ordenado, não posso usar busca binária. Mas se o vetor estiver ordenado, os dois algoritmos resolvem o meu problema de achar um elemento no vetor. Qual dos dois eu uso? Eu uso busca binária. Por quê? Mas por que é mais rápido? Como é que você mostra pra mim? Por que você eu sou seu chefe, você chega e fala assim, Rafael, lá naquele trecho do programa, você implementou busca linear, acho que você fez besteira. Não fale isso pro seu chefe, tá? Acho que assim, ó, foi muito brilhante da sua parte ter usado busca linear aqui, mas talvez, quem sabe, se você tivesse usado busca binária, era melhor. Qual que é o seu nome? Eu vou falar pra você, Leonardo, por que melhor? Porque é mais rápido. Não, mas da onde você sabe que é mais rápido? Eu acho que é... A outra tem recursão, um monte de if. Da onde você tirou que é mais rápido? Se o vetor for muito grande, vai ser mais rápido. Mas por que vai ser mais rápido? Por causa daquilo ali, do LN. Porque o crescimento dele é muito mais... Isso, entendeu? Então é isso. Ou você fala pra mim, eu rodei em dados experimentais 1000 vezes e plotei esses gráficos e aqui eu tô te mostrando que busca binária é mais rápido do que busca linear. Que é um argumento totalmente válido. Não tô menosprezando comparar algoritmos empiricamente. Certo? Ou você vira e fala assim, não, eu tenho uma prova matemática de que busca binária é melhor do que busca linear. Ok? Então, eu provo para você que busca binária é melhor do que busca linear. Então é isso que a computação teórica está interessada. Em uma prova matemática formal, não um achismo de que um algoritmo é melhor que o outro. Tá? Então busca linear é O de N, busca binária é O de log de N, e a gente vai ver que um algoritmo log de N é melhor do que um algoritmo que é O de N. Certo? Log de N cresce muito mais devagar do que N. Tá? Então eu vou dar uma prova formal que um algoritmo é melhor que o outro. Não é um achismo. Eu estou falando isso com propriedade. Tá? Ok. Então eu quero comparar duas funções. Eu quero comparar f e g. Tá? Então pode ser que eu quero entender a velocidade de crescimento de f. Tá? Então eu posso falar assim, eu quero mostrar que essa função f ela cresce mais lentamente ou igual do que essa g. Tá? Então, por exemplo, a f pode ser o tempo de execução do meu algoritmo e g é uma função mais simples, mais fácil de entender. Tá? Então eu falo assim, olha, a minha função f de n é o tempo da minha busca sequencial, tá? E a minha g de n é só n. E aí eu quero comparar o tempo da minha busca sequencial com a função n. Ver como que elas se comportam. Tudo bem? Pode ser que meu algoritmo demora 3n ao quadrado mais 10 log de n e aí eu quero comparar ele só com n ao quadrado. Só um pouco, sei lá, mais simples de entender do que essa daqui. Ou pode ser que f e g, que são essas duas funções que eu estou tentando comparar, são o tempo de execução de dois algoritmos diferentes. Tá? Então, digamos que f de n é d vezes n e g de n é c mais c log n. E eu quero dizer que
por exemplo, essa G de N cresce mais lentamente do que essa F de N. Então esse algoritmo é melhor do que esse outro. Tá? Então, bom, a gente quer comparar funções. Então, a gente pode pensar, como que eu vou comparar duas funções? Então, meu algoritmo A tem uma função que determina qual que é o tempo de execução dele, dependendo da quantidade de dados que ele recebe. E o meu algoritmo B também tem uma outra função que descreve o tempo que ele demora, dependendo da quantidade de dados que ele recebe. Tá? Sempre no pior caso. Então eu quero comparar F de N com G de N. Uma primeira ideia seria falar o seguinte, eu vou ver se é verdade que F de N é sempre menor ou igual do que G de N para todo número N. Na verdade, aqui eu ainda vou me preocupar só com N's que são maiores ou iguais a zero, porque eu estou falando quantidade de dados. Então, para mim, as funções, eu sempre estou preocupado só para funções, para N's que são números inteiros, certo? Maiores ou iguais a zero. Mas, podia falar isso. Será que F de N é sempre menor ou igual do que G de N? Tá? Então, imagina que você tem dois algoritmos. O algoritmo azul e o algoritmo vermelho. O algoritmo azul, o tempo de execução dele é n ao quadrado. O tempo de execução do algoritmo vermelho é 10n. Qual algoritmo você usa? O 10. Hã? Depende da quantidade de dados, é verdade. Com 10, n igual a 10, é melhor eu usar o vermelho. Com o azul. Com maior que 10 é melhor usar o vermelho. Ok? Hã? Tá? Então, o vermelho é melhor para muitos dados, o azul é melhor para poucos dados. Ok? Então, aqui já é um detalhe. A gente vai se preocupar com muitos dados. Porque com poucos dados é rápido. Certo? Buscar um vetor usando busca linear ou busca binária, ou até umas coisas meio ruins que você implementar, sei lá, o que você faz, é muito rápido quando você tem 10 elementos no seu vetor. Né? A não ser que você fique preso num loop, alguma coisa assim, né? Mas é muito rápido fazer busca sequencial, busca binária ou qualquer outra coisa num vetor de 10 elementos. O problema é quando seu vetor cresce, certo? Quando eu tenho muitos dados. Então eu sempre vou me preocupar com N grande. Então, nesse sentido, eu preferiria usar o algoritmo vermelho. Tá? Porque aqui os dois são muito rápidos. Ok? Mas não é verdade que 10n é menor ou igual do que n ao quadrado para todo n. Essa afirmação é falsa. Ok? Tá? Então, ao invés de eu comparar para todo n, eu vou comparar apenas para n suficientemente grande. Quase como se estivesse indo para o limite. Tá? Como se estivesse indo para infinito o n. Tá? Então, eu vou olhar só para n's que são maiores ou iguais a n0 para algum n0 que eu escolher. Tá? Então, agora, é verdade que 10n é menor ou igual do que n ao quadrado para n maior ou igual a 10? É. Então, para todo n maior ou igual a 10, é verdade que o algoritmo vermelho é melhor do que o algoritmo azul. Ok? Então, a segunda ideia seria isso. Vou verificar se f de n é menor ou igual a g de n para n maior ou igual a algum n0. Algum n0 constante. Tá? Agora, o problema é o seguinte. N mais 5 é maior do que n para todo n. Tá? Só que a velocidade de crescimento das funções é praticamente o mesmo, né? Eu dobro n e elas praticamente dobram, né? Ainda mais se o n for muito grande. Ok? Então imagina. Sei lá, 10 a 12 e 10 a 12 mais 5. Esses algoritmos levam tempo muito parecidos, ok? E se eu dobrar, certo? Se eu fizer 2 vezes 10 a 12,
e 2 vezes 10 a 12 mais 5, os tempos também, os dois tempos praticamente dobra. Ok? Então elas têm um comportamento muito parecido. Só que a nossa definição não pega isso. Estou falando que n mais 5 não é muito parecido com n. N mais 5 é sempre maior do que n. Eu queria falar que essas duas coisas são meio que iguais. Tá? E essa constante mais 5 depende da máquina onde a gente executa. Ano que vem sai o computador 2 vezes mais rápido, e agora esse mais 5 é 2,5. E depois sai outro computador 2 vezes mais rápido, e agora ao invés de ser 2,5 ele é 1,25. E por aí vai. Então essa constante não vai importando tanto, certo? Tá? Então a gente vai ignorar constantes e termos que são menos importantes. Tá? Então, olha só. Em azul eu tenho n, em vermelho eu tenho n mais 5. Essa n mais 5, ela é sempre maior do que n. Mas olha só para 5n sobre 4, que é uma coisa que cresce um pouquinho mais rápido só do que n. Tá? Que ainda é verdade que quando eu dobro o n, 5n sobre 4 dobra, tá? Mas ela tem um slope, né? uma inclinação um pouquinho mais inclinada do que n, do que 1, né? Que a derivada aqui é 1, essa derivada é 5 quartos, tá? Sei lá para 20, 5n sobre 4 é maior já do que n mais 5. Tá? Então agora eu consigo de novo, usando aquela ideia, dizer que n mais 5 ela é menor ou igual, certo? Do que essa 5n mais 4. Mas isso só para n maior ou igual a 20. Né? Para n's pequenos, não. Tá? Então a solução, ao invés de eu comparar a função f com a função g, eu vou comparar a função f com um múltiplo de g. Tá? Eu vou olhar alguma constante c, tá? Vou escolher alguma constante c e comparar f com uma constante vezes g. Ok? Então isso é a definição que eu consigo... Essa é a definição de notação assintótica. É abstrato e talvez difícil, tá? Mas vamos lá. Então o que significa a função f ser O de uma função g? Tá? Existe alguma constante c, existe alguma constante n0, tal que f de n é menor ou igual do que c vezes g de n para todo n maior ou igual a n0. Tá? Então eu estou falando assim, olha, f de n cresce na mesma velocidade que algum múltiplo constante, não pode ser um n aqui, um n ao quadrado, tá, uma constante. Então f de n cresce mais lento do que um múltiplo da função g para n's grandes. Então é sempre n grande, tá? Então a partir de algum ponto, o n0 é esse ponto, e para algum múltiplo dessa função g que eu estou comparando. O múltiplo é dado pela essa constante c. Tá? Então é isso. F de n é igual a O de g de n, se todo n suficientemente grande, f de n é menor ou igual ao múltiplo de g. Tá? Ficou claro? É uma forma de comparar funções. É uma forma estranha de comparar funções, talvez. Mas tem justificativa. Tá? Eu estou preocupado com termos importantes. Por exemplo, se eu tenho n a 7 mais n ao quadrado, n a 7 cresce muito mais rápido do que n ao quadrado, concorda? Então o n ao quadrado não importa muito nesse somatório. O que importa mais é o n a 7. Mesmo se eu tiver, por exemplo, um 10 multiplicando aqui. Para n muito grande, n a 7 cresce muito mais rápido do que n ao quadrado. Ok? Tudo bem? Então eu quero jogar esse cara fora. E também não quero me importar se, por exemplo, isso aqui é 2 vezes n a 7 ou se é só n a 7.
porque essas constantes variam de acordo com o computador. Então eu não estou preocupado com constantes multiplicando. Não me importa muito qual é a C, importa que exista uma C. Porque o computador, para um computador mais rápido, essa C cai pela metade, digamos. Tudo bem? Então, na notação do O, você nunca vai colocar o número multiplicando, Não, nem somando. não preciso. Eu posso falar que, por exemplo, n ao cubo é O de n ao quadrado mais 7. Não está errado eu falar isso. É a quarta. Desculpa, eu quis dizer a quarta. Ah, a quarta, não ao quadrado. Eu falei ao quadrado, mas eu quis dizer a quarta. Tá? N ao cubo cresce mais devagar do que n à quarta. Entendi. E em particular cresce n à quarta mais 7. Mas eu também posso escrever isso. Então, em geral, eu vou escrever isso, que é mais simples. Entendi. Tudo bem? Porque o n ao cubo sempre cresce mais devagar que o n à quarta. É isso que você quer dizer? Isso, Note que é menor ou igual. Então, na verdade, isso aqui também vale. N ao cubo é O de n ao cubo. Tá? E n ao cubo mais 7... Pera, professor, são 2 ou... Não, 3. São 3. Tá? N ao cubo mais 7 é O de n ao cubo. Ele cresce na mesma velocidade que O de n ao cubo. Tudo bem? Posso provar isso. Posso provar isso. Tá? Existe algum múltiplo. Vou provar isso. Então eu tenho que mostrar que n ao cubo mais 7 é menor ou igual do que c vezes n ao cubo para todo n maior ou igual do que um n0. Tudo bem? Então deixa eu escolher um n0. Bom, eu vou escolher c igual a 2. Tá? E aí eu vou pegar n maior ou igual do que raiz cúbica de 7. Tudo bem? Porque esse 7 ele é menor ou igual do que n ao cubo mais n ao cubo. Tudo bem? Se n é maior ou igual do que raiz cúbica de 7, n ao cubo é sempre maior ou igual do que 7. Tá? Isso daqui é 2n ao cubo, que é o que eu queria provar. Tá vendo que eu falei a arte da coxambração? Certo? Eu tô... 7 é sempre 7. N ao cubo é um negócio muito maior, certo? Conforme n cresce. Não tem problema. Estou trocando um 7 por um n ao cubo. Mas eu consigo provar que n ao cubo mais 7 cresce na mesma ordem que n ao cubo. Ok? Dúvidas? Tá. Então, deixa eu dar alguns exemplos. 2n mais 120 cresce na mesma ordem que n. Tá? Olha só o gráfico. Então, isso daqui é 2n mais 120. Se eu comparasse com n, eu sempre vou falar que 2n mais 120 é maior do que n. Certo? Então eu dou uma folga ali. Eu não quero comparar com n, eu quero comparar com algum múltiplo de n. Em particular, eu escolhi 10n. Tá? Para 10n, todo n maior ou igual a 15 é verdade que 10n é maior do que 2n mais 120. Podia ter escolhido comparar com 3n? Podia. Meu n0 ia dar maior. Certo? 2n mais 120 é menor ou igual a 3n se o n for maior que 120, não é? Eu posso trocar 120 por n. Então, tudo bem. Aí eu tenho c igual a 3 e n0 igual a 120. Então, eu tenho que achar algum par de c e n0 que isso seja verdade. Que seja verdade que depois de n0, minha função é sempre menor ou igual do que 10 vezes g de n. Tudo bem? 3n ao quadrado mais n mais 5 é O de n ao quadrado. Tá? Então, tá aqui as duas plotadas.
De novo, eu não posso comparar 3n ao quadrado mais n mais 5 só com n ao quadrado, porque tem esse mais 5 aqui, esse termo constante. Né? Por exemplo, para 1, 3n ao quadrado mais n mais 5 é 3, mais 1, 4, mais 5, 9, n ao quadrado é só 1. Certo? Mas eu posso comparar com um múltiplo de n ao quadrado, então aqui, por exemplo, eu estou comparando 3n ao quadrado mais n mais 5 com 4n ao quadrado. Ok? Dúvidas? Tá. Então, alguns outros exemplos. O tempo 1, a função, quando eu falar 1 aqui, eu estou falando a função 1. Tá? O que é a função 1? A função constante 1. Certo? Para todo n, f de n é igual a 1. Tá? 1 é O de 1. Certo? 1 é sempre menor ou igual do que uma constante vezes 1 para todo n maior ou igual a n0. Ok? Basta você escolher n0 como 0 e c como 1. Tá? Mas olha só, 1 milhão é O de 1 também. Tá? Então, para mim, não importa se a constante é 1 ou é 1 milhão. Ela é O de 1. Significa ser O de 1 quando o n cresce e ela não cresce. Ela fica constante. Certo? Então, O de 1 para mim é constante. Não importa qual é a constante. Todas elas vão no mesmo pacote. Todas elas são O de 1. Certo? E ela é O de 2 também, O de 3. Certo? Mas a gente usa o mais simples, O de 1. Tá? O de 1, O de 2, O de 3 são todos iguais. Tá? 5n mais 2 é O de n. Tá? Então, note que eu consigo sumir com o termo menor, que é o 2, e eu consigo sumir com a constante na frente. Então, fica uma função mais simples. É O de n. Não precisa saber que é 5n mais 2. É O de n. Tá? 5n ao quadrado mais 5n mais 2 é O de n ao quadrado. De novo, consigo simplificar a minha expressão, só falar que é O de n ao quadrado. Tá? Sempre que eu tiver um polinômio, tá? n a 14, sei lá, 10n ao 14 mais 3n a 11 mais 1000 n a terceira, sei lá. Isso sempre vai ser O do maior cara do polinômio. Tá? Vai ser O de n a 14. Tá? Então, somem os termos que são menores, tá? E somem essa constante multiplicando. Tá? Log de n na base 2 é O de log de 10. Log de n na base 10. Tá? Por quê? Vocês lembram de conversão de base? Se eu tenho log de x na base y, lembra? Como é que eu calculo isso? Faz log na base 10 de x dividido por log de 10 de base y. Certo? Então, log de x na base 2 é log de x na base 10, log de 2 na base 10. Isso daqui é uma constante multiplicando. 1 sobre log de 10 na base 2. Então, ir de log 2 de x para log 10 de x é multiplicar por uma constante. Tudo bem? Então, da mesma forma, log 10 de n é O de log 2 de n. Também é multiplicar por uma constante. Na verdade, a constante inversa, você vai para um lado, depois você multiplica pela inversa e volta. Ok? Então, para mim, não importa qual que é a base do log. Com a notação O, não importa nem isso. Qual que é a base do log? É log, sei lá, em geral eu vou falar que é O de log na base 2. Em geral eu vou falar, isso daqui é O de log de n. Não me importa a base, não importa se a base é natural, se é 10, se é 2, se é 3. Tá? Tudo bem?
Bom, então vamos tentar entender um pouco mais as classes, tá? Primeira coisa que eu vou contar para vocês é o seguinte. Eu escrevo igualdade aqui, tá? Mas isso daqui, na verdade, é um conjunto. Todo lugar que você está vendo um igual, pensa que tem um pertence. Então, O de n é um pacote de funções, é um conjunto de funções que crescem igual ou mais lentamente do que n. O de n ao quadrado é um conjunto de funções que crescem igual ou mais lentamente do que n ao quadrado. Tá? Então, como isso são conjuntos de funções, por exemplo, O de n ao quadrado é igual a O de n ao quadrado mais n. Tá? Você consegue provar essas coisas. Tudo bem? Não vou provar. É simples provar, mas não vou provar agora. Então, na verdade, sempre que eu tenho O de alguma coisa com um termo menor, eu posso tirar o termo menor e ficar com a coisa mais limpa. Tem que tomar cuidado de saber qual que é o termo menor. Tá? Então, O de 1 são as funções que demoram tempo constante. Tá? Então, vamos voltar para a computação. Fiquei falando disso, conceito bem matemático, certo? Tá? Vamos voltar para a computação. Então, são caras que não dependem da quantidade de dados que você dá para ele. Tá? Então, atribuir e ler uma variável não depende da quantidade de dados que tem no vetor lá da sua função. Certo? Eu leio um número inteiro ou eu atribuo um número inteiro. Tá? Eu leio um float e atribuo um float. Eu leio um char e atribuo um char. Tudo isso é uma quantidade de bits fixa. Tudo isso demora um tempo constante no processador. Tá? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, também. É somar dois inteiros. Somar dois floats. Dividir dois chars. Certo? Dividir dois doubles. Isso tudo lá no processador demora tempo constante. Tá? Comparar coisas também demora tempo constante. Operadores booleanos, então e bit a bit, ou bit a bit, negação, demora tempo constante. Acessar a posição de um vetor, certo? Não importa quão grande seja o vetor, ir para a posição i daquele vetor demora tempo constante. Tá? Então isso são é o tempo constante. Tá? O de log de n a gente fala que é logarítmico. Para não ficar falando O de log de n, a gente fala, isso daqui leva tempo logarítmico. Tá? Então, LG indica log na base 2. Tá? Quando o n dobra, esses caras, o tempo deles aumenta em uma constante. Certo? Então, você tem um cara lá, um algoritmo que leva tempo c vezes log n. Por exemplo, a busca binária. Tá? O que acontece se você dobra o n? Isso daqui é igual a c vezes log de 2 mais c vezes log de n. Certo? Ele aumenta em c do que ele era antes. Tudo bem? Então esses algoritmos, eles são muito rápidos. A quantidade de dados que você tem dobra, ele leva um tempo constante a mais. Por exemplo, antes ele demorava 10 minutos. Digamos que essa constante é 1 minuto. Você dobra, agora ele demora 11 minutos. Agora você dobra de novo, ele demora 12 minutos. Você dobra de novo, ele demora 13 minutos. Certo? Então, tipo, você está dobrando a quantidade dos seus dados e ele está adicionando só uma constantezinha no tempo de execução dele. Por isso que a busca binária é tão mais rápida do que a busca sequencial. Você dobra o vetor, ela acessa uma posição a mais do vetor do que ela acessava antes. Quanto que a busca sequencial, você dobra o vetor, você acessa agora o dobro de posições que você acessava antes do vetor. Tá? Então, um exemplo, busca binária. E a gente vai ver outros algoritmos que são O de log de n durante o curso. É realmente muito rápido, tá? Não é constante, tá? Ainda cresce o tempo conforme ele cresce, mas cresce muito devagar. Esse seria o mais rápido?
Não, sempre você pode ter funções que crescem mais devagar do que isso. O mais rápido que a gente vai ver no curso. Tudo bem? O O está definido para qualquer função. Então, por exemplo... Mas não costuma se definir O com uma outra função mais rápida. por exemplo, O de log N. Isso é uma coisa que cresce mais rápido do que... mais devagar do que log de N. Certo? Porque... do resultado você ainda tira log. Certo? Então isso cresce muito devagar. De vez em quando aparece. Em coisas mais teóricas também. Tudo bem? O de N é o que a gente chama de linear. Tá? Quando N dobra, o tempo dobra. Tá? Então a busca linear. Dobra o tamanho do vetor. No pior caso, sempre tem que lembrar isso, no pior caso, dobra o tempo. Tá? Posso querer, por exemplo, encontrar o máximo mínimo de um vetor, eu tenho que percorrer o vetor todo para achar quem que é o máximo. Fazer produto interno de dois vetores de tamanho n, eu vou ter que olhar cada uma das posições para fazer a conta do produto interno. Todo mundo sabe o que é produto interno? O de n log n vai aparecer muito no curso também. Tá? Então, quando n dobra, o tempo um pouco mais que dobra. Tá? É uma conta parecida com aquela. Tá, então, se eu tenho n log n, se eu dobro, eu tenho 2n log de 2n, que é 2n mais 2n log n, né? Então esse pedaço dobrou em relação a esse, mas eu ainda ganhei uma parte linear aqui. Eu ainda ganhei um 2n. Não é uma constante, né? É uma parte linear. Tudo bem? Então ele um pouco mais que dobra, mas é ok, assim, tá? Não é tão ruim. Então a gente vai ver algoritmos de ordenação que são n log n. Tá? O de n ao quadrado a gente chama de algoritmo quadrático. Tá? Quando n dobra, o tempo quadriplica, né? Porque 2n ao quadrado é 4n ao quadrado. Então se antes demorava n ao quadrado, agora demora 4n ao quadrado. Tá? Então já parece bem ruim, né? Eu dobro a quantidade de dados, o tempo quadriplica. Tá? Bubble sort, selection sort, insertion sort são algoritmos n ao quadrado. Tá? Então eles são piores do que os algoritmos de ordenação que a gente vai ver no curso. Tá? Tem também cúbico. O de n ao cubo. Quando n dobra, o tempo octuplica. Tá? Por exemplo, multiplicação de matrizes n por n, certo? Que é uma comparação meio injusta, mas se eu dobrar a quantidade de linhas e colunas da minha matriz, o tempo octuplica. Mas a matriz também cresceu muito, né? Porque a matriz, ela era n por n, e agora ela é 2n por 2n, então ela quadriplicou de tamanho. Tá? Então, mas em relação ao n, você dobrou o número de linhas e o número de colunas, o tempo octuplicou. Tá? Existem outros algoritmos que são n ao cubo também. Que esse é um exemplo fácil de eu contar para vocês. Tá. Bom, mas a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Tá? Que é o seguinte. O que significa dizer que o tempo de um algoritmo é O de n ao cubo? Significa que para instâncias grandes, para entradas grandes do meu algoritmo, tá? Para muitos dados, então para n maior ou igual do que algum n0, o tempo dele é menor ou igual do que um múltiplo de n ao cubo. Essa é a definição que eu dei. Tá? Mas, digamos o seguinte, pode ser que o tempo do meu algoritmo é 2n ao quadrado. Certo? E 2n ao quadrado é O de n ao cubo. Tá? Só que 2n ao quadrado é O de n ao quadrado também. Ok? É O de n à quarta, n à quinta, n à sexta, n à sétima. Tudo bem? Ele é O de n, qualquer coisa que se coloque maior ou igual a 2. Tá?
Então, eu posso estar fazendo uma análise folgada. Eu tenho um negócio que é 2n ao quadrado na mão, e ao invés de eu falar que ele é O de n ao quadrado, eu estou falando que ele é O de n ao cubo. E aí você vê o slide anterior e fala assim, nossa, o tempo dele octuplica quando o n cresce. E na verdade não, só quadriplica. Tudo bem? Então pode dar a falsa sensação de que o algoritmo é ruim, porque você fez uma análise ruim da função. Ok? Tá? Então eu vou achar que o algoritmo é muito pior do que ele realmente é. Tá? Então no curso eu não vou fazer análises folgadas. Quando eu falar o algoritmo é O de n ao quadrado, ele é O de n ao quadrado. Não dava para eu mostrar que ele era O de n, ou O de n log n, ou O de 1, qualquer coisa do tipo. Quando eu falar é O de n ao quadrado no curso, é de fato, não dá para fazer melhor do que O de n ao quadrado. Tudo bem? Nunca vou falar que uma coisa é n ao cubo quando ela era n ao quadrado. Tá? Mas a definição me deixa fazer isso. Então, como que a gente lida formalmente, matematicamente com isso? É uma notação θ. Que se der tempo eu posso contar no final. Tá? Que é como a gente vai lidar com isso lá em 458. Eu quero falar uma coisa, eu quero falar que é n ao quadrado e é n ao quadrado mesmo. Não pode ser melhor. Tudo bem? Aí ao invés de eu falar que é O de n ao quadrado, eu vou falar que é θ de n ao quadrado. Tá? Se der tempo eu explico um pouco no final da aula, para quem estiver interessado. Tudo bem? Eu não vou precisar desse formalismo do 202. 202 eu quero mais que vocês peguem a ideia disso tudo. De que eu vou analisar algoritmos formalmente, de que eu vou comparar algoritmos, que O de n ao cubo é pior do que O de n ao quadrado, certo? Que se eu virar para você e falar bubble sort é O de n ao quadrado, merge sort é O de n log n, você fala, então merge sort é melhor. Certo? É isso? É essa noção que eu quero de vocês aqui. Depois, lá em 458, vocês já fizeram 358, vocês já têm uma bagagem matemática para lidar melhor com isso daqui. E o professor vai começar, vai dar toda uma parte inicial do curso sobre notação assintótica, vocês vão fazer exercício de calcular a notação assintótica, etc. Isso vai ficar mais claro para vocês. Tá?